Boa noite. Boa noite. Eu vou, diferente do hábito aqui na casa, que é um monólogo, como o Bebeto falou, né? Eu vou fazer, embora continue no monólogo, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, vou pedir que vocês me respondam só levantando o braço. Quem tiver muita vergonha, levanta só o dedo. Certo? E a palestra de hoje tem como tema a influência espiritual. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quem aqui acredita em espíritos? Levanta o braço, por favor. Será que é todo mundo? Parece que é todo, nem todo mundo. Ou tem gente que levantou só o dedinho e eu não vi, né? Bom, então tá, mas quem por acaso ainda não acredita em espírito, eu quero deixar claro que a doutrina espírita acredita em espíritos. Então aqui a gente vai falar de espíritos. Não se sinta assim, né, assustado, caso ouça a gente falar em espíritos. Mas a segunda pergunta que eu faço é a seguinte: quem acredita que aqui dentro agora existem espíritos conosco? Então tá bom. Realmente existem vários espíritos aqui conosco. Eu não estou vendo nenhuma, não tenho o dom da evidência, mas tem alguém aqui dentro que eu sei que tem, e deve estar vendo mais alguém conosco aqui, né? Talvez tenha outras pessoas que eu não conheço que também estão enxergando mais alguém aqui conosco. Porque na verdade os espíritos estão em toda parte. Né? Na verdade nós somos espíritos, então nós estamos aí por toda parte, e os outros que estão fora da carne, como nós aqui estamos na carne, os outros estão fora da carne, estão por aí convivendo conosco. Eu fui procurar lá nas obras do Kardec, ver onde é que ele falava exatamente disso, né? Eu encontrei no Livro dos Médiuns, no item 232, dizendo assim: seria erro acreditar-se que alguém precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Portanto, se alguém aqui acha que não é médium, não precisa se preocupar, os espíritos estarão aí do mesmo jeito. Eles povoam o espaço, estão constantemente em torno de nós. Constantemente em torno de nós. Povoam o espaço. O espaço não é o céu, o espaço é aqui. Né? Esse é o espaço. Ao nosso lado, vendo-nos. Imagina ter alguém lá o tempo todo aí olhando para a gente. Né? Vendo-nos. Observando-nos. Intervindo em nossas reuniões. Quando fala de reunião, não significa aquela história de sentar na mesa, 4 pessoas para discutir um tema, né? Qualquer assunto que estamos discutindo, em casa, almoçando, a família reunida, eles estão ali, intervindo, né? Às vezes botando uma minhoquinha na cabeça de um, botando uma minhoquinha na cabeça do outro, ajudando a colocar essa minhoquinha, né? E lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 87, o Kardec faz a seguinte pergunta, né? Os espíritos ocupam uma região determinada do espaço? E aí, novamente, os espíritos respondem de forma muito similar ao que estava dito no Livro dos Médiuns, né? Os espíritos estão em toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós. Olha o que eu acabei de falar, né? Atuando sobre vós, sem que o saibais. A gente não toma conhecimento disso, né? Às vezes a gente não sabe muito bem por que fez alguma coisa, pode ser que tenha alguém nos influenciando, né? Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas aos menos adiantados. Então vou voltar na pergunta anterior, né? Quem é que achava que tinha algum espírito aqui dentro conosco? Então existem vários espíritos, mas não são todos. Né? Existem, nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas aos menos adiantados. Não sei se todo mundo ainda costuma sair para ir numa festa, numa balada, né? Mas para entrar a gente tem que ter um ingresso lá, né? Aqui dentro do centro espírita é meio parecido, assim, não é todo mundo que entra aqui dentro, não. Não são todos os espíritos que entram aqui dentro, não. Tem uns que estão lá do lado de fora, querendo entrar, e aí não é permitido. Outros entraram conosco, vieram juntos. Né? Outros foram trazidos. Né? Vamos seguir um pouquinho. Mas então, já que a gente está falando de uma casa espírita, pode parecer na cabeça de alguém, que aqui dentro, então, de acordo com o que eu acabei de falar, né, só tem espírito bom. Como numa igreja só teria espíritos bons, né, num templo evangélico, ou num templo budista, enfim, numa casa de oração, assim, religiosa, só tem espírito bom lá dentro, e lá a gente está salvo de todos os problemas da humanidade. Certo ou errado? Pergunta. Quem concorda com isso, levanta o braço. Tem gente que acha que numa casa de oração só tem espíritos bons. Bom,
eu digo para vocês o seguinte, o centro espírita, por exemplo, às vezes é entendido como uma escola ou como um hospital. Numa escola ou num hospital. Numa escola só tem aluno bom? Num hospital só tem gente saudável? Então, nas casas religiosas, de forma geral, tem tanto aqueles bons, né, que estão ali para ensinar, digamos assim, tentar trazer alguma coisa positiva, mas a verdade é que a grande maioria são justamente aqueles que precisam de consolo, né? Nas escolas estão reunidos aqueles que precisam aprender, nos hospitais aqueles que precisam se curar de alguma coisa. Claro que vai ter os médicos lá e vai ter os professores, mas a verdade é que a grande maioria não é essa turma muito boa assim não. Assim como nós aqui não somos, né? Se fôssemos assim, não estaríamos vivendo aqui hoje, passando por essas dificuldades todas que a gente passa eventualmente. Aí. Temos muito que aprender ainda. Eu diria para vocês que tem muito espírito por aí que está ainda muito abaixo da gente, né? Às vezes aquele que fica incomodando a gente o dia inteiro, foi permitido a ele passar pela porta ali, ele veio e está do teu ladinho, sentado na outra cadeira espiritual, pode ter ele assim, ó, e ouvindo a palestra. Por quê? Porque eles também têm necessidade de se instruir. Eles pediram, né? Tiveram a intenção de se instruir, foi permitido a eles a entrada. Aí tem aqueles que são mais bagunceiros, assim, que estão incomodando demais. Eles não têm o ingresso, ficam lá do lado de fora. Não podem entrar. Então, espíritos de vários tipos tem aqui dentro. Alguns vieram conosco, outros foram trazidos por outros espíritos, talvez. Sabendo, né? Eles já sabiam da palestra que ia acontecer hoje, não precisava falar para eles, né? E aí talvez outros espíritos tenham trazido alguns aqui dentro para ouvir o que eu vou falar hoje. Porque eles também estão ouvindo o que a gente está falando aqui, né? Outros vieram acompanhando vocês, outros me acompanhando. Então tem de todos os tipos aí, né? É claro que, como eu falei, aqueles muito barulhentos, assim, são deixados lá do lado de fora para não incomodar a nossa reunião, certo? Mas lá no livro dos médiuns, itens 232, fala assim, ó, onde quer que haja uma reunião, há uma assembleia oculta que simpatiza com a qualidade ou com os defeitos dos seus membros, mesmo na ausência de evocação. Ou seja, não precisa chamar os espíritos. Não precisa sentar, se reunir numa mesa, abrir um livro religioso qualquer e fazer uma evocação. Não precisa. Eles já estão ali, em qualquer lugar. Porque eles estão sempre do nosso lado. E qual é o tipo do espírito que está do nosso lado? Essa é outra pergunta que a gente vai tentar responder. Mas vamos fazer o seguinte então, se a gente deixar aquela porta lá fechada e fechar as janelas, será que a gente se livra desses espíritos? Quem acredita que a gente se livra desses espíritos agora, levanta a mão. Quem acredita que a gente fechar a porta, fechar a janela, a gente se livra dos espíritos? Ninguém levantou a mão, né? Então, na verdade, a gente não se livra de ninguém, né? Aos espíritos não existem essas barreiras aí assim. E lá, no Livro dos Espíritos, pergunta 91, Kardec fala o seguinte, a matéria oferece obstáculo aos espíritos? E os espíritos respondem, não, eles penetram tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Tudo. Se a gente sair um pouquinho do universo espírita, tentar entrar um pouquinho na ciência, a gente vai ver que hoje existem muitos avanços científicos comprovando esses ensinamentos que a doutrina espírita, por exemplo, trazia lá de 1800 e tantos, né? Alguns mais recentes, outros mais antigos até. Eu vou falar para vocês de um até mais antigo, lá do início do século XX, 1900 e pouquinho, 1914, se eu não estou enganado. Um cara bem famoso, que tinha um cabelo descabelado, assim, andava sempre com cara de maluco, escrevendo no quadro, vocês lembram dele? Albert Einstein. Ele escreveu uma equação que ficou muito famosa, né? E ela falava assim, ele está dizendo que energia e matéria se relacionam intimamente. Energia é igual matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. O que eu quero dizer com isso? Lá em 1914 a ciência já havia comprovado que, para os espíritos, que são energia, digamos assim, a matéria não é um obstáculo, porque ambos se relacionam diretamente. Se a gente vier para os dias de hoje, a gente vai ver os avanços aí que começaram naquela época, mas que hoje estão mais difundidos, da tal da física quântica. E a física quântica fala muito nisso, né? Muito. A física quântica tem um
uma diretriz que fala da não localidade. E a não localidade quer dizer especificamente isso. Não existe espaço local para as energias. Ou seja, não importa se é aqui ou lá do outro lado do mundo. Para elas, essas barreiras não existem. Não existe uma barreira. Mas vamos seguir adiante e voltar para os dizeres do Espiritismo. Para o que mais interessa para a gente quando a gente fala de influência espiritual. A próxima pergunta é: será que esses espíritos, então, interferem em nós? Quem acredita que sim, levanta a mão. Todo mundo acha que os espíritos interferem em nós. E eles realmente interferem. Né? O Kardec, lá no Livro dos Espíritos, pergunta 459, ele questiona assim, né? Os espíritos influem em nossos pensamentos e atos? Que a gente pensa no que a gente faz? E os espíritos falam assim, pergunta 459, muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Aí nos leva a outra reflexão, né? Frequentemente são os espíritos que vos dirigem. Frequentemente, a maior parte das vezes, são os espíritos que dizem o que eu vou fazer. Então daí surge uma nova pergunta na minha cabeça aqui. Quer dizer então que eu não me mando mais? Onde está o meu livre-arbítrio? Né? A minha capacidade de decidir o que eu vou fazer. Será que eu não tenho mais livre-arbítrio, já que os espíritos é que conduzem o meu dia a dia? Frequentemente são eles que vos dirigem? E aí a gente fica com essa dúvida na cabeça, né? E agora? Será que eles nos dirigem ou será que a gente se dirige? E a gente tem que lembrar o seguinte, né? Espírito se relaciona com matéria, energia se relaciona com matéria, se relacionam ali as duas coisas. E o que a gente tem de mais perto dos espíritos é o nosso próprio espírito. Então o nosso próprio espírito também emite energias. E essas energias que nós emitimos, elas podem ser tanto positivas quanto negativas. De que maneira? Aquelas da pilha, positivo e negativo? Não. Né? Aquelas boas e ruins. Aqueles sentimentos bons e aqueles sentimentos ruins. Por exemplo, aquele sentimento de ódio, de inveja, de rancor, de ciúme. Sentimentos ruins, negativos. Né? Ou aqueles sentimentos bons. Sentimentos de amor, de caridade, de empatia, de compaixão. Sentimentos bons. Então, de acordo com os sentimentos que eu estou expressando, estou sentindo, estou pensando, de acordo com aquilo que eu penso, eu vou emitir ondas negativas ou ondas positivas. Quem é que vai chegar do meu lado para me dirigir, nesse caso? Aqueles negativos ou positivos. Então, se na minha cabeça só passam sentimentos negativos, tem um cara que fala na internet, que eu gosto muito dele, ele não é espírita, ele é espiritualista, chama Laércio Fonseca. Ele é um físico, professor de física. E ele é muito engraçado, assim, as palestras dele. Ele tem um instituto lá e ele faz umas camisetas para se sustentar. E tem uma camiseta dele que fala assim, ó, todo mundo tem o espírito que merece. Aliás, todo mundo tem o encosto que merece. E é mais ou menos por aí, né? Cada um tem o encosto que merece. Se a gente vibra negativamente, é óbvio que quem está do nosso lado ali do mundo espiritual é alguém que vibra nessa mesma intensidade. Né? Agora, se a gente vibra positivamente, se a gente pensa coisas boas, quem é que encosta? Quem é o nosso encosto? É um que nem precisa ficar encostado, né? Um que, na verdade, está nos dirigindo. Ambos estão nos dirigindo. Só que um para o lado negativo e outro para o lado positivo. Mas quer dizer que eu não tenho meu livre-arbítrio? Tenho, é claro que tenho. Quem deixou esse cara aqui encostar foi eu. E quem deixou esse cara aqui encostar foi eu. Então depende de como eu conduzo os meus pensamentos. Se eu conduzir para um lado, vem uma turma. Se eu conduzir para o outro lado, vem outra turma. Estarei sozinho em algum momento? Nunca. Sempre vai ter alguém. Seguindo.
Se eles interferem nos pensamentos, será que eles interferem na matéria também, os espíritos? Quem acredita que sim, levanta a mão. Quem aqui já tomou a tal da água fluidificada? Água benta, né? Aquela da Igreja Católica, não é água benta? Não é matéria? Água é matéria, né? Líquido, mas é matéria. E ela não tem propriedades salutares, né? Saudáveis, porque ela não foi energizada por um espírito encarnado, né? Que uma pessoa viva, tem um espírito aqui dentro de mim, né? E outros espíritos não ajudaram a energizar aquela água. Então é óbvio que os espíritos também influenciam na matéria. Será que só na água fluidificada? Não, né? Eles emitem energia o tempo todo, assim como nós, né? Estamos emitindo energias o tempo todo, positivas ou negativas, através dos nossos sentimentos. Imagina que a gente faz uma festa final de semana na nossa casa. E essa festa é regada a músicas não muito... com palavras não muito agradáveis, digamos assim, né? Com danças não muito comportadas, digamos assim, né? Com conversas não muito cultas, digamos assim, né? Além da turma de amigos nossos que foi convidada, será que vem uma turma de espíritos junto? Vem. Será que essa turma está mais relacionada com essas energias negativas ou com essas energias positivas? Se a festa é desse tipo que eu falei, né? Aí, bom, a gente já sabe que são as energias negativas, mas acabou a festa, às 3 horas da manhã, incomodou a vizinhança toda e tal, mas acabou a festa às 3 horas da manhã, e daí os teus amigos foram embora. Teve aquele sempre que fica até às 5 horas lá, dorme na tua casa, descobre-se no outro dia que dormiu no canto, não conseguiu sair da garagem, ficou ali, cara. Tudo bem, mas aí chega no dia seguinte, a gente acorda e aquilo fica meio atravessado, assim, né? Será que todos aqueles espíritos que vieram junto na festa foram embora? Quantos será que não gostaram daquele ambiente, né? Não vibravam desse mesmo jeito aqui e gostaram daquele lugar, né? Onde tinha muita bebida, onde tinha muito sexo às vezes, onde tinha conversas muito pouco instrutivas ou muito pouco saudáveis, né? Onde só se falava besteira, enfim. Eles se simpatizaram com o ambiente e permaneceram ali. No início da palestra de hoje, né? Foi lido um trecho do Evangelho no Lar. Falava que uma das coisas que a gente deve orar, é melhor orar em casa do que no centro espírita. Por quê? Para a gente tentar proteger a nossa casa, né? Porque a nossa casa está sempre sujeita a essas invasões. A gente está na rua, está dentro de casa, a gente sai para trabalhar, sai para fazer alguma coisa, vai no mercado, fica na fila do banco. Será que não tem um monte de espírito ali do lado igual? Claro que tem. Se em algum momento daquele eu comecei a vibrar mais negativamente, tinha um do lado ali que olhou e falou: opa, esse cara aqui é legal, vou me encostar nele. E por que os espíritos encostam? Porque eles precisam dessa energia, eles estão fora do corpo, né? Mas para eles se alimentarem dessas energias do corpo, eles precisam se aproximar, energias da matéria. Eles precisam se aproximar da matéria. Quem é que está na matéria? Nós. Então eles se aproximam. Eles chamam encosto, né? Se encostam. Certo? Para quê? Para sugar essas energias da matéria que nós estamos vivendo. Energia de ódio que a gente está vendo, de ciúme, de rancor, de raiva ou de amor, de humildade, de caridade, enfim. De acordo com o tipo do espírito, ele vai se aproximar para aproveitar aquelas energias que ele não tem mais como usufruir sozinho, né? Aí lá então, para ver o que Kardec falava, lá no Livro dos Espíritos, pergunta 525, falava assim, ó, os espíritos exercem sua influência de outra forma além dos pensamentos, isto é, atuam diretamente na realização das coisas, né? Aí diz o Kardec, os espíritos, sim, mas nunca agem fora das leis da natureza. O que são as leis da natureza? Muitas delas já estão escritas pela ciência, né? As leis da física, por exemplo, da natureza. Ou seja, os espíritos não vão fazer nada que seja anormal. Está tudo explicado dentro da ciência. Algumas coisas a gente não entendeu ainda. Em seguida, no Livro dos Médiuns, item 129, fala assim, ó, o espírito atua sobre a matéria,
da matéria cósmica universal, tira os elementos necessários para formar, como bem entenda, os objetos, ou criar uma transformação íntima que lhes confira determinadas propriedades. Uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades não é transformar uma água normal numa água fluidificada? Né? Então os espíritos realmente atuam. Lá na Gênese, um dos livros do Kardec, capítulo 14, no subtítulo Os Fluidos, item 14, diz assim, ó, algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção, vontade. Outras vezes são produtos de um pensamento inconsciente. Olha que interessante essa frase, né? Nós somos espíritos. Ele está falando aqui que algumas vezes a nossa influência na matéria ou nos outros espíritos, né, depende de nossa intenção, mas nem sempre. Em outras vezes, são produtos de um pensamento inconsciente. O que é um pensamento inconsciente? É aquele que a gente não toma consciência mais. Por quê? Porque ficou habitual. A gente já age tanto daquela forma que a gente já não se dá conta mais. Ah, eu odeio isso, eu odeio aquilo outro, eu odeio tudo daí, né? Já não se dá conta mais que eu odeio isso, odeio aquilo, odeia. Sentimento negativo. E a gente não se dá conta mais, é automático, virou inconsciente. Né? A gente pensa tanto mal daquela outra pessoa, porque é o vizinho que a casa dele está bonita e a minha eu não consegui pintar, porque é o colega do trabalho que trocou de carro e eu não consegui trocar, e aí eu já estou pensando tão mal, habitualmente, daquela pessoa que virou inconsciente, não me dou mais conta, não tenho mais consciência que estou pensando aquilo, mas ainda assim, aquele meu pensamento inconsciente está interferindo no outro espírito e naquela matéria. Pensa na mesa de trabalho lá, né? Um dia eu parei para conversar com o fulano do trabalho lá, esse que eu invejo, e aí eu encostei na mesa dele, eu transferi aquela energia negativa para a mesa dele. E aí depois eu fui embora e ficou lá na mesa dele. Inconscientemente, eu já fiz sem saber. Para os espíritos não importa se fez sabendo ou não sabendo, né? Se tem energia negativa sendo emanada, encosto negativo. Se tem energia positiva sendo emanada, encosto positivo. Né? Seguindo. Então quer dizer que a nossa vida é manipulada por eles, né? Eu perguntei antes. Eu digo, não é manipulada. A gente pode direcionar com energias positivas ou energias negativas para onde a gente quer fazer. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 530, que fala sobre esse tema, né, de a gente ser manipulado pelos espíritos ou não, depois de falar um bocado, os espíritos dão parte da resposta dos espíritos, é bem longa, diz o seguinte, ó, não seria justo nem acertado responsabilizá-los por todas as decepções que experimentais, e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Convence-te, pois, de que se tua louça se quebra, é mais por descuido teu do que por culpa dos espíritos. Eu fiz questão de deixar isso aqui, porque senão ia ter gente que ia embora, né? E achar que a minha vida não anda mesmo porque é culpa dos espíritos. A influência espiritual é forte, está aí o tempo todo, está do lado da gente o tempo todo, e tem um espírito aqui do meu lado que não me deixa em paz. Embora eu já tenha falado do tal do livre-arbítrio, que se a gente vibra negativamente, atrai, né, como diz o Laércio lá, todo mundo tem o imposto que merece. Se a gente vibra negativamente, atrai o espírito ruim, se a gente vibra positivamente, atrai o espírito bom. Mas eu fiz questão de botar mais isso, vou ler de novo. Não seria justo nem acertado responsabilizá-los por todas as decepções que experimentais. Responsabilizar os espíritos. E de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Ou seja, a gente não pensa no que faz, né? Não assume as responsabilidades, não reflete adequadamente. Aí a coisa dá errado, é claro. E aí a culpa é de quem? Minha não, né? Eu nunca tenho culpa, né? A culpa não é minha. Ai, fiquei doente, tem um imposto em mim. Tem? Talvez tenha.
É provável até que tenha. Frequentemente, lembra? São eles que vos dirigem. Mas por que está ali o cara? Porque eu comecei com isso aqui, né? E energias negativas são de vários tipos, né? Por exemplo, eu não sou capaz, eu não consigo, não vai dar certo. Para mim isso não dá. Ai, eu estou cansado, não vou conseguir. Ai, vou dormir mais um pouquinho. Ai, vou esperar mais um bocadinho. Ai, vou comer mais um pouquinho. E a gente vai gerando energias negativas aqui, né? Quem é que se encosta? O cara que quer comer demais. O cara que quer beber demais. O cara do lado de lá, né? O espírito é aquele que quer beber demais, mas ele não está mais na matéria, não consegue beber. Ele vem e encosta do lado daquele que bebe. E aí faz o cara beber ainda mais. Porque, claro, um pouquinho daquilo ele bebe junto, né? Faz o cara comer ainda mais, porque, claro, um pouquinho daquela comida ele come junto, ele se alimenta espiritualmente daqueles fluidos, daquela energia que está sendo absorvida ali assim. Né? Eu quero brigar mais, não levo desaforo para casa. Outro dia eu falei aqui da tal da Gabriela, né? Dorival Caymmi escreveu uma música maravilhosa que falava assim, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Quantas Gabrielas a gente encontra por aí na vida, né? Quantas vezes a gente já foi Gabriela, né? Eu sou assim e acabou. Nasci assim, cresci assim, você sempre assim, e você sempre assim. A gente não tem a capacidade de melhorar, de crescer. Seguindo, e como eles conseguem essa interferência? Como é que eles conseguem interferir na gente? Bom, os espíritos interferem no nosso meio através de um segundo corpo chamado, para aqueles que estão começando a entender da doutrina espírita, chamado de perispírito. Em linhas gerais, a gente poderia dividir nós aqui, eu, Fábio, aqui assim. Tem 3 Fábios aqui agora. Assim, né? Tem o Fábio que vocês estão vendo, tem o Fábio que os médiuns videntes estão vendo, e tem outro Fábio que é o Fábio Espírito. Então tem o Fábio Espírito, o Fábio Perispírito, que é essa energia, né? Algumas pessoas chamam de aura, né? Aquilo que vibra ao redor das pessoas, assim, o perispírito, e o Fábio Carne, Fábio Corpo. São 3 Fábios. Os espíritos não têm mais corpo, mas tem espírito e tem perispírito, que é uma capa, assim, um corpo meio material, né? Kardec chama de semimaterial, um corpo fluídico, semimaterial, energético, que circula o espírito. O espírito é só a centelha divina, né? A inteligência, aquele conhecimento, aquela partícula de Deus, certo? Mas tem um corpo energético. É por meio desse corpo energético que os espíritos interferem na gente, porque é o que eles têm de mais próximo de nós. Eles têm o perispírito e nós temos os perispíritos. Junta perispírito com perispírito, de acordo com a energia, né? Energia positiva ou energia negativa, e a partir daquele momento eles começam a sugar as nossas energias. Seguindo, isso pode afetar a nossa saúde? Claro que pode. E afeta muito. Nós somos vítimas? Não. Nós somos os nossos próprios algozes. Nós, porque abrimos mão do nosso livre-arbítrio, nos deixamos influenciar só por energias negativas. E aí, quanto mais negativamente a gente pensa, mais imposto negativo chega na gente, e é claro que mais a gente vai pensar negativamente, porque daí sim ele assumiu as rédeas, né? Ele começou sim a te dirigir. Frequentemente são eles que vos dirigem. Lembra? Por quê? Porque nós permitimos que esse aqui, a gente também pode permitir que esse aqui nos dirija. Certo? Depende de onde a gente leva. Lá no livro A Gênesis, no capítulo 14, no item Os Fluidos, de novo, item 18, ele fala assim, ó, os fluidos espirituais atuam sobre o perispírito, e este, por sua vez, reage sobre o organismo material. Se são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar, saudável. Se forem maus, a impressão será penosa. E em seguida ele fala assim, se essas energias permanecerem por muito tempo, o corpo absorve aquela energia que se transforma numa enfermidade. Mais adiante, no capítulo 18, ele diz assim, ó, a matéria orgânica não poderia escapar a essas influências das energias, dos espíritos, tanto boas quanto ruins. As perturbações que elas sofrem podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar alguma destas enfermidades que atacam de modo geral as plantas, os animais e os homens.
Não são só os homens, são as plantas também. Quem aí já ouviu falar daquele tal do seca-pimenteira? Né? Olho grande, o cara que chegou na tua casa e a plantinha morreu, tadinha. Não é acaso, acontece mesmo, né? Que o gato fugiu. Na hora que o fulano chegou, o gato fugiu. O gato é um ser muito sensível a isso, né? E o gato saiu de perto. Olha só. Então, está por ali. Como é que a gente pode fugir disso? Como é que a gente pode se blindar? Bom, lá na Gênesis, de volta no capítulo 18, diz assim, ó: contra a invasão dos fluidos maus, é preciso que se opunham os fluidos bons. E como cada um tem no seu perispírito uma fonte fluídica permanente, cada um de nós tem uma fonte fluídica permanente, todos nós trazemos o remédio indispensável. O perispírito, portanto, é uma couraça, a qual se deve dar a melhor têmpera possível. Têmpera é um tratamento que se dá nos metais para eles ficarem mais fortes, né? Visto que são as imperfeições da alma, do espírito, né, que atraem os outros maus espíritos. Imperfeições da alma estão aqui, ó, né? Negativo. Então, quer dizer, adianta só reclamar e orar, né? Tem uma máxima aqui embaixo de São Bento. São Bento foi um monge que viveu lá entre 400 e tanto e 500 e tanto. Ele tem uma máxima, ele escreveu um manual de gestão dos monastérios. E dentro desse manual de gestão dos monastérios estava uma assim, dizendo assim, ó: ora et labora, em latim, que no nosso português é bem parecido. Ora mais trabalha. Adianta só ficar rezando? O que significa o trabalhar? Picar pedra? Não. Trabalhar essas imperfeições aqui, ó. Tirar isso da nossa cabeça, né? Tirar isso da nossa moral. E é claro que o trabalho físico também faz parte disso, né? Já diz o ditado, né? Cabeça vazia, moradia do... Eita! Né? E para finalizar, como que eu sei se estou no caminho certo? Eu gosto sempre de finalizar com essas duas frases aqui, né? A primeira é lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução do Evangelho tem uma pergunta que diz assim, ó: qual é o meio prático mais eficaz... no Livro dos Espíritos, pergunta 919. Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento para o mal? E os Espíritos responderam ao Kardec lá assim: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio, quem ganhou o mérito por isso foi o Sócrates, né? Embora digam que Sócrates já ouviu isso e fez isso ficar popular. Conhece-te a ti mesmo, olha para dentro de ti e vê o que tu está fazendo, vê se tu está no caminho certo. E por fim, tem uma que é melhor ainda, que é do Santo Agostinho. Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos também, na sequência dessa resposta, ele fala assim: ao fim do dia, interrogava a minha consciência, meu espírito de verdade, né? Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Como saber se estou no caminho certo? Conheça-te a ti mesmo e presta atenção, interroga a tua consciência. E pergunta a ti mesmo se tu não deixou nada a desejar durante o teu dia. Se tu não fez mal a alguém, intencionalmente ou não. Lembra que às vezes é inconscientemente. Já é habitual a gente tratar alguém mal, que virou hábito. Então levem essas duas máximas para casa aqui. Lembra das três? Ora, mais trabalha. Conheça-te a ti mesmo e interroga a tua consciência. 3. Se a gente fizer essas 3 todo dia, eu garanto que logo, logo, esse aqui desaparece e a gente vai viver só de energias positivas. É isso que tinha por hoje. Espero que tenha sido claro e que a gente possa levar isso para a semana toda aí, ou para a vida toda. Certo? Muito obrigado.